sobre o CPAP especificamente, né? O CPAP é o padrão ouro pro tratamento, é o principal e o que resolve a maior parte dos problemas, praticamente todos os níveis de apneia. E aí, exatamente como que ele atua, se puder só deixar claro para todo mundo, né? O que ele faz de fato, por que ele é tão benéfico e tão eficaz, para o pessoal entender um pouquinho mais. O que é o CPAP? O que é isso? Ele é um gerador de fluxo de ar, então não tem oxigênio, não tem nada disso. Não é nada um suporte externo à saúde, alguma coisa, um ventilador, não é isso. O CPAP ele é um gerador de fluxo que ele joga uma pressão de ar positiva na garganta e ele faz com que esse colabamento pare de ocorrer. Então, se a língua tá posteriorizada, não tá tendo passagem de ar, ele empurra essa língua e libera passagem. Então, é simplesmente isso. Eu sempre explico para meus pacientes, quem respira é você. Ele só ajuda a não ter o colapso dessa via aérea. Então, é apenas isso que ele faz. E eu falo, não é remédio, não é nada assim que vai te viciar ou coisa nesse sentido. Ele vai fazer com que você durma melhor e tenha todos os estágios do sono. Porque uma vez que você tem a apneia, você para de respirar um período, o sono superficializa, então sempre você vai acordar, talvez não com sono não reparador, ou vai acordar mais cansado, mais fadigado, com menos disposição, ou até mesmo com uma dor de cabeça matinal, enfim. Várias dessas questões que podem acontecer quando você tem uma apneia do sono. E aí ele faz isso mesmo, ele abre essa via aérea e a pessoa consegue respirar normalmente. Entendi. E deixar de ter esses eventos que vão trazer todos aqueles malefícios. Então, usando o CPAP, esses sintomas todos, esses riscos todos vão praticamente sumindo, né? Isso. O ronco a gente já percebe na primeira noite, né? Então, na primeira noite, você pode perguntar pro parceiro, então, ou pra parceira já vai conseguir eliminar isso. Às vezes, a sonolência, a gente demora um pouquinho mais pra ter o efeito, às vezes umas 4 semanas, mas tem pacientes que usam já falam assim, olha, eu usei, já tô no terceiro dia, já tô melhor. Tem outros que falam, não, eu demoro um pouquinho mais. Mas que não é só usar, é o tempo de sono também, né? Porque daí você usa 2 horas com o CPAP e fica sem ele mais 4, entendi que eu só tô tratando 2 horas. Sim. Então eu falo, já que você me escolheu como sua fisioterapeuta do sono, então eu sou meio chata. Você vai ter que usar o tempo todo de sono, porque o tempo todo é que nem óculos. Se eu tô de óculos, eu tô tratada, eu tô te enxergando. Se eu tirar o óculos, tá tudo embaçado. Então é a mesma coisa no sono. Se eu tô com equipamento, eu tô tratado. Se eu não tô, eu tô tendo meu sono embaçado. Que nem pegando a analogia do óculos. Com certeza. E aí, quando ele dorme esse tempo todo, ok, ele vai conseguir ter um benefício mais rápido. Agora, se ele dorme pouco tempo, esse benefício vai, porque daí entra a questão da privação de sono também, né? Tá vendo que o negócio é mais profundo? Sim. Então, não é só isso, né? Então, você tem que olhar também esse tempo de sono da pessoa. Se ele dorme lá umas 6 horas, 7 horas, que isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas que é o mínimo ideal, né? O ideal, ok, entendeu? É importante salientar também que o CPAP ele vai resolver o problema, mas é igual, como você falou do óculos, importante. Eu não vou melhorar a minha visão, não é uma cirurgia, eu tenho que continuar usando óculos o resto da vida. Apenas em casos em que, por exemplo, se a apneia for causada por uma obesidade, e você tratar a obesidade, você repete o exame e a gente vê esses índices. Eu tenho um paciente que começou comigo, o mais novinho de todos, 29 anos, e ele tá junto com um médico tratando, inclusive o médico meu parceiro, tratando a obesidade. Ele perdeu 16 quilos. Aí a gente repetiu o exame, então a gente tirou ele de uma apneia gravíssima e colocou ele numa apneia leve, entendeu? Interessante. Então ele ainda não terminou o tratamento de obesidade. Então assim que ele terminar, ele vai repetir o exame e vai ver se de fato pra ele vai ser a vida toda. Mas eu tenho pessoas que são IMC normal, tranquilinho e tem. Sim. Então, assim, não é só isso, né? Então, tem que olhar um contexto como um todo individualizado de cada paciente. Não, com certeza. Você comentou a questão da obesidade, eu acho que são analogias que até são parecidas, tanto a obesidade como a questão da dor e a apneia. Obesidade, apneia, dor e apneia. Elas têm uma relação quase de retroalimentação, né? Sim. Que pode causar o outro e dificultar a resolução do outro. Conta um pouquinho sobre essas relações. Isso.
que acontece? A gente tem uma relação bidirecional entre dor e sono, certo? Na apneia em específico, o que acontece? Quando eu paro de respirar à noite, eu começo a aumentar mais, eu ter mais inflamação, entendeu? E essa inflamação faz com que a pessoa acabe tendo mais dor no dia seguinte. Mas existe aí, quem veio primeiro, né? Você pode me perguntar, Aline, o ovo ou a galinha, né? O que a gente tem visto? No meu doutorado, a gente viu justamente isso. Não foi com apneia especificamente, a gente viu qualidade de sono e nos idosos que tinha dor lombar, e a gente já percebeu ali, a gente acompanhou esses idosos. Quem falou assim, eu batia na casa, eram 530 pessoas, fiz praticamente um censo do IBGE, aí batia na casa, tem idoso, quer participar da pesquisa, e aí os que gostariam de participar, eles que tinham dor lombar, eu acompanhei. Dor lombar, dor na coluna, né, que é a mais prevalente também, né, que a gente tem. Nem só idosos, né? A partir dos 40 já dói, exatamente. E aí eu acompanhei essas pessoas, e aí a gente viu o quê? Eu ligava depois de 6 meses e perguntava. E aí a gente viu que a dor influencia no sono depois de 6 meses, mas o sono pior hoje, daqui 6 meses a dor tá muito pior, então tem uma relação já entendeu? Direcional, já tá apontando para unidirecional. Hoje alguns estudos já estão mostrando que se a gente melhorar o sono primeiro, a gente consegue melhorar a dor. Então parece que o sono parece que vem primeiro, sabe? Entendi. Então a gente deve, tratando o sono, muito provavelmente eu vou melhorar as outras questões. Exato. Né? Por exemplo, vai ser mais fácil emagrecer, vai ser mais fácil encontrar a solução, ou talvez eu nem vou precisar, que já vai se curar a minha dor inflamatória, ali, talvez uma dor crônica, pelo fato de eu ter melhorado a qualidade do sono. Isso. Eu falo curar uma palavra um pouco forte, né? Porque tem que ter um pouco de cuidado. Sim, eu falo cuidado porque a pessoa tá com dor lá há 20 anos, né? Então, eu vou melhorar isso. O importante é a gente entender que a gente consegue amenizar isso. Vai ter os flare-ups de dor. O que isso significa? Vai ter recorrências? Vai, claro que vai. Mas quando a gente tem recorrência e entende o processo, a gente sai dessa crise mais rápido. Entendi. Entendeu? A gente consegue sair mais rápido da crise. Então, vai melhorar muito. A gente consegue dar uma boa melhora sim. Mas para isso, tem que dormir bem, tem que também fazer atividade física, vários outros fatores que vai ajudar, né? Que vai nos ajudar. Com certeza, que assim, o CPAP é o principal tratamento, mas ele deve estar associado à mudança de hábitos também, né? Exato. Tem paciente que começou comigo e falou assim, eu tenho dor lombar. A gente fez o tratamento, depois de 5 meses eu perguntei, não tem mais nada. Então, tem isso, mas pode ser que volte. Não por conta da apneia, alguma coisa assim, mas por outros motivos. Sim. Até porque a pessoa tá envelhecendo. Isso, exatamente. E pode acontecer outras coisas ali no organismo fatores, dela. Exatamente. Que é uma coisa multifatorial, então não tem uma causa só. O sono é um pontinho a mais que vai influenciar. Né? Entendi. É um ponto a mais. Mas que, importante sempre salientar, que ele afeta diversas áreas da vida. Total. Ele é um ponto a mais e que nem os estudos mostram. Se a gente começar por ele, a tendência de melhorar vai ser melhorar a dor, as outras coisas vai ser gritante. A gente estava comentando sobre um estudo recente que saiu associando a redução da mortalidade ao uso do CPAP. E conta um pouquinho pra gente sobre. Claro, porque assim, isso tá bem documentado, viu, Aline? Usar o CPAP hoje, ele sim reduz mortalidade, entendeu? Tem estudos que mostram, né, até faz uma regressão, chama de Cox Regression. A gente fala que a gente acompanha essas pessoas ao longo do tempo e a gente vê as pessoas que usam o CPAP e as pessoas que não usam o CPAP que tem apneia grave, certo? Comparado ao controle, aquele que não tem apneia. Então, o que isso mostra? Que aquelas pessoas que usam o CPAP que tem a mesma gravidade, a curva dele de mortalidade cai para a mesma do controle, daquele que não tem apneia. Então, é muito benéfico, mas é claro, não são todos que adaptam, por isso que a gente tem um esforço muito grande para melhorar isso.
E de fato, a primeira coisa que acontece com a pessoa com apneia não tratada são os fatores cardiovasculares. Arritmia, a hipertensão, primeiro a hipertensão, depois a arritmia, aí a gente vem pro infarto. E o risco do infarto é AVC, né? E eu falo que assim, quando o paciente vem pra mim, eu falo o seguinte ainda, e não só isso, tem pior. Aí ele fala, o que pode ser pior que a morte? Você pode ter uma disfunção erétil? Oi? Como assim eu posso ter uma disfunção erétil? Sim, você aí os homens se convencem a tratar. Aí, nesse momento, ele fala, doutora, onde eu compro o equipamento? Eu falei, agora sim a gente pode conversar? Porque eu falei assim, eu não uso isso nem morto. Eu prefiro a morte do que usar esse equipamento. Eu falei, jura? Deixa eu te contar uma coisa. A hora que eu falo da disfunção erétil, eu falo assim, tá bom. Onde que eu compro esse equipamento, doutora? E eu já ouvi também, não sei se procede, não só da apneia, mas a qualidade do sono como um todo, privação de sono, apneia e outras coisas, além da disfunção erétil, ainda pode afetar a fertilidade, porque parece que o tamanho do testículo é menor, e aí tudo ali vai diminuir os níveis da saúde da reprodução masculina ali também. Feminina também, né? Exato, feminina também, exatamente. Começa a ter diminuição da libido, né? Porque lembra que lá no sono REM a gente libera testosterona, né? Que você não tá dormindo, né? Então se eu não tô tendo uma boa qualidade, ou eu tô tendo pausa justamente nisso, não que seria só isso, mas um dos fatores que pode estar ocasionando isso também, entendeu? Não, com certeza. Então é um ótimo argumento pra convencer os homens. Que às vezele você vai falar que ele pode morrer, ele não vai adiantar. Não vai adiantar. E tão aí, grave contra a disfunção erétil. Exatamente. E aí é até engraçado porque a gente fez um estudo, né, no Instituto do Sono, que 17% dos homens tiveram coragem de contar pra mim que tem dificuldade de manter a ereção peniana durante a relação sexual. E aí, os meus pacientes falam, eu tô no grupo dos 83! Então tem isso também, né? Ou seja, não é que 17% tinha essa que a disfunção. tiverem coragem de contar, de relatar, Exatamente. Com certeza. Porque são números que ainda assim são obscuros, né? A gente sabe que existe. A ciência já comprovou que tem relação direta, mas a quantidade, a estimativa não dá pra saber, porque depende da resposta, né? Exatamente. Não, com certeza. E dentre as objeções para aderir ao CPAP, o que é o mais comum e quais dicas que você gostaria de deixar para as pessoas, para tentar explicar que às vezes são até preconceitos, né? E principalmente isso, é feio, mas nossa, o tanto de coisa que você vai ter ali de ganhos, né? O que você gostaria de deixar de mensagem nesse sentido, para que as pessoas se encorajem e encorajem umas às outras também, né? A se tratar, a se cuidar e procurar mais saúde e qualidade de vida. O que eu vejo muito na clínica é que às vezes as pessoas compram o CPAP, não tem uma orientação e eu sempre falo, não dá para eu tratar uma pessoa com apneia numa consulta e retorno. Não dá, é uma doença crônica, a pessoa sofre disso há anos. Tem pessoas com mais de 103 o IH, para de respirar 103 vezes por hora. Ela mais para de respirar do que dorme. Exato. E aí ela vai comprar o CPAP sem uma devida orientação. Quando acontece isso, Aline, a pessoa compra uma máscara X, não faz uma boa adaptação e aí acontece, olha, eu já tentei usar, não consegui, e aí ela vem pra mim nesse caso. Aí a gente, isso é uma barreira, porque ela já teve uma experiência ruim. Além de falar, olha, eu não quero viajar com isso, com essa bolsa, eu falo, não, uma Louis Vuitton, mas gente, é linda, ela, né, é cinza, é bonitinha, isso, o fato de você não dormir com o CPAP, você vai acordar mais cansado na tua viagem no dia seguinte. Como é que você vai aproveitar? Tem que entender que o sono, ela tem que ser sua prioridade. Ela é uma prioridade. Se eu durmo bem, as coisas andam. Quando você não dorme bem, Aline, me conta, você acorda de bom humor, né, tá bem, você quer comer uma saladinha, né, porque você é fina, uma Caesar salad, não, você quer, Com certeza não, eu falo que eu acordo de ressaca. se eu durmo tarde, não é nem grave, nenhuma coisa grave, não, eu já acordo de ressaca, querendo comer coisa gordurosa, querendo sair da dieta totalmente, e disposição zero, né, e até a mente mesmo, a gente não tem a mesma concentração, a mesma produtividade ali, né. Perfeito, é exatamente isso. Então, quando a gente... Isso é uma barreira muito importante, né? É a pessoa entender que o dormir tem que ser sim uma prioridade. Outras barreiras que você pediu para eu comentar é a má adaptação da máscara. Às vezes tenta usar aquela máscara muito grande, gera um sufocamento na pessoa, uma fobia de usar aquilo.
a questão do parceiro, sabe? De você dormir com aquilo. Então, sempre tem essas barreiras que a gente tem que desmistificar no consultório. E isso é um processo e a gente vai conversando e aí a gente vai conseguindo conversar. Então, a minha dica é procure um especialista que vai te ajudar a desmistificar isso. Não deixe de usar o equipamento e entenda que o sono tem que ser uma prioridade na sua vida. Se o sono for bem, as outras áreas consequentemente vão bem, porque você gasta 1/3 da vida dormindo. Então, essa é a minha mensagem final para as pessoas. Com certeza. Eu acho que é importantíssimo. E deixar para quem não tem apneia, que perceba ali que seu parceiro tá roncando, que seu amigo tá roncando, seu pai, sua mãe, seu filho. Incentive ele a tratar, porque isso você tá zelando pela vida dela e de outras pessoas até, né? Exatamente. Você sabe que você falou disso, é tão engraçado que o Dr. Sérgio ele publicou um estudo bem no começo, né? E ele mostrou que, assim, as pessoas que começavam roncando, ele não tinha ainda o exame, né? Então ia roncando, aumentava o ronco, chegava com 70 anos, aquilo diminuía. Então, mas por que isso acontece, né? Por que as pessoas chegam a 70 anos e diminuem o ronco? É porque elas morrem. Entendeu? Então, é por isso. Porque provavelmente a pessoa tinha apneia, aumentou, chegou a 70 anos, elas morriam, não tinha tratamento. E aí ela entende que o ronco é normal, né? Ele ronca, né? Então, é isso. A pessoa quase morre. como se fossem os que estavam passando de 60 anos, era a população que não tinha apneia. Exatamente. Ou que tinha apneia não tratada. Porque a gente viu que a apneia tratada, a pessoa pode se equalizar com quem não tem apneia. Exato. Em termos de qualidade de vida e expectativa de vida, né? Perfeito. Principalmente. Perfeito. Não, então eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar. Ajude a propagar, ajude a levar mais saúde, qualidade de vida e consciência para todos da importância do sono, né? Para nossa saúde. E procurar um profissional do sono, principalmente no caso da adaptação do CPAP, o fisioterapeuta do sono. Perfeito. Muito obrigada, doutora Priscila. Eu que agradeço o espaço, agradeço a Simmons Break e você pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. E você continue acompanhando a gente para saber mais sobre qualidade de vida, prevenção a acidentes cardíacos e melhora da qualidade do sono.